Café com Política. Bruno Silva gravou o comentário de hoje repercutindo também essa pesquisa do Observatório da PUC Campinas. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. E hoje a gente traz em destaque um tema bem importante, né, que diz respeito a essa pesquisa que você fez referência, né, pelo Observatório da PUC Campinas. É muito interessante observar principalmente esses dados, porque eles nos projetam, né, Felipe, ouvintes, o tamanho do desafio que a gente tem em termos de políticas públicas, cujo foco são principalmente as mulheres, né? Então, para se ter uma ideia, mesmo com todos os equipamentos mais recentes, né, que Campinas veio organizando, montando, como é o caso, por exemplo, da secretaria especificamente destinada às políticas ali de apoio, as políticas que servem como referência de atendimento às mulheres e até o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, ainda assim há desafios que são desafios muito expressivos como um todo, né? Campinas tem, portanto, e esse dado me chamou bastante atenção, a quantidade de mulheres responsáveis pelos sustentos, né, de 49 de cada 100 lares, né, ou 212 mil mulheres que são aí as provedoras do lar como um todo, né, um avanço de quase 53% quanto à pesquisa anterior, né, que foi feita 12 anos antes, né, e, acima de tudo, o quanto nos chama a atenção também o fato de que as mulheres têm enfrentado cada vez mais desafios que são desafios expressivos em várias frentes, né? Então a gente percebe, por exemplo, que as mulheres têm estudado muito mais, têm se dedicado muito mais, né? Há dados, inclusive, que são dados do IBGE, das estatísticas de gênero, né? Os indicadores sociais das mulheres, aí não tem um recorte específico para Campinas, mas é no Brasil como um todo, mas que mostram, por exemplo, né, de que as mulheres, elas têm avançado principalmente se dedicando ali em termos de estudos, né? Quando comparado aos homens, isso tem sido superior, né? E veja, isso não é só em uma faixa, mas você olha, por exemplo, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos do ensino fundamental, depois do ensino médio, em todos eles as mulheres lideram em relação à taxa de conclusão escolar, né? E ao mesmo tempo, quando a gente olha para outros fatores desafiadores, né? Como é o caso, por exemplo, do fato de que as mulheres às vezes têm duplas, triplas jornadas de trabalho através de médias de horas semanais dedicados, né, não só às suas atividades profissionais, às suas atividades intelectuais, ao ensino e à produção, mas também aos cuidados com pessoas, afazeres domésticos. Isso é infinitamente maior do que os homens a nível de Brasil e não é diferente também na realidade de Campinas. Ou seja, há um desafio que é um desafio expressivo cada vez mais do Estado de modo geral, dos governantes, de todos os órgãos responsáveis, essa secretaria, inclusive, de mulheres, de dar o devido atendimento ao que as mulheres necessitarem nos seus mais diversos âmbitos. E isso implica em direitos específicos quando a gente está pensando ali no caso da saúde da mulher, isso implica em campanhas, em legislações e cada vez mais numa atuação proativa por parte do poder público para poder, de alguma forma, superar algo que ainda está nesse horizonte desafiador, que é os salários, né, serem salários que não sejam diferentemente pagos entre homens e mulheres quando nós estamos falando, às vezes dentro de uma mesma empresa, às vezes dentro de um mesmo tipo de atividade profissional. Tem legislação nacional, inclusive, né, Felipe, ouvintes, para isso, e a gente sabe que às vezes isso é descumprido no dia a dia, então precisa cada vez mais que esse tipo de assunto seja também tratado, problematizado a nível local. O estímulo e o incentivo para as mulheres poderem estar principalmente mais empoderadas do ponto de vista político. Os partidos têm tido sucessivos problemas no que diz respeito a conseguir efetivamente fazer com que as mulheres possam participar da vida pública, a se tornarem organizações mais porosas às mulheres, que se adaptem inclusive a essas rotinas que, como eu estou dizendo aqui, são rotinas muitas das vezes infinitamente mais pesadas do que a dos homens, porque implicam duplo, triplo cuidado, às vezes, né, dupla, tripla jornada. Então isso é complicado demais, delicado demais. Então, pensando do ponto de vista político, mesmo aquilo que é a porta de entrada, que são as câmaras municipais, elas precisam de muito mais representatividade das mulheres, né? Ainda mais diante disso tudo que a gente está falando aqui nessa semana, que acabou se tornando alvo da nossa atenção majoritária devido à importância do tema, né? Envolvendo o vereador Laoto Alejandro e todas as discussões que estão sendo suscitadas, né? Em virtude dessa violência contra as mulheres, seja ela verbal, seja elas
feitas de outra forma, né, forma física. Quantas e quantas vezes a gente não olha, por exemplo, os próprios dados dos boletins de ocorrência no cotidiano, no dia a dia do município, e a gente vê que muito do que está ali descrito é justamente os casos de agressões em relação às mulheres dentro do âmbito das suas casas. Então, há uma série de temas que passa pela política, economia, a dimensão de reconhecimento social, esse protagonismo da mulher, o empoderamento econômico. Então, são muitos temas para serem debatidos, serem discutidos e que tem que ser alvo de atenção por parte do poder público, né? Na política, eu estou mais do que convicto. Os partidos precisam cada vez mais fazer a sua parte, eles precisam ser mais porosos a esses interesses, precisam estimular a presença das mulheres nas suas fileiras e não só se esforçarem, como muitos têm que fazer, né? Para cumprir o mínimo necessário, por exemplo, quando chega em momentos eleitorais. Né? É preciso dar protagonismo, dar visibilidade e, acima de tudo, garantir efetivamente com que as mulheres tenham os seus direitos reconhecidos, né? Com que elas tenham as questões de saúde em dia e, principalmente, estimuladas ali pelo poder público a cada vez mais fazendo seus exames, se cuidarem. Então, é importante ter toda essa dimensão que, como a gente está falando aqui, está comentando, né, Felipe, ouvintes, é multifacetada, ainda mais diante de um contexto delicado como esse que a gente atravessou essa semana. Nada mais do que importante dar visibilidade sobre esse assunto. É isso, eu fico por aqui, viu? Um abraço grande para você, Felipe, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Segundona, eu espero você, hein? Para mais um cafezinho com política aqui. Valeu. CBN